Muito bom dia para você. Hoje é dia 5 de novembro de 2022. E a palavra do Senhor nos traz ainda lá na carta de São Paulo aos Filipenses. Foi grande minha alegria no Senhor, porque finalmente vi florescer de novo o interesse de vocês por mim. Na verdade, vocês já tinham esse interesse antes, mas faltava a oportunidade para demonstrá-lo. Não digo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a arranjar-me de qualquer situação. Aprendi a viver a necessidade e aprendi a viver na abundância. Estou acostumado a toda e qualquer situação. Viver saciado e passar fome, ter abundância e passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, e Paulo diz isso justamente não porque a comunidade dos filipenses o haviam ajudado, mas exatamente pelo afeto, pelo crescimento desse vínculo, dessa intimidade, desse carinho que havia entre eles. E é uma forma de dizer: estamos com você, acreditamos na mensagem que foi pregada e aceitamos de bom grado. Hoje é sábado. Você tem sábado e domingo para poder participar da Santa Missa. E Paulo fala exatamente que ele aprendeu a viver em qualquer situação, seja saciado ou passando fome, seja na abundância ou tendo necessidade, ele aprendeu a conviver com isso, porque todas essas coisas, essas situações, elas são passageiras, mas acima de tudo está o Senhor e a nossa alegria está nele. E ele ainda termina dizendo que tudo pode naquele que o fortalece. Todas as coisas têm permissão do Senhor. Ele não deseja para nós o mal jamais, mas Deus permite males, porque deles ele é capaz de tirar um bem muito maior. No vídeo de hoje eu queria fazer uma pequena partilha com vocês. Ontem, no município onde eu moro, né, quem mora aqui na Serra sabe, a gente estava num tempo instável, saí para poder trabalhar de manhã, tinha sol e daqui a pouco o tempo ficou nublado novamente. Quando eu estava retornando do serviço ontem, que eu cheguei no terminal, tava um vento frio, mas de repente quando eu olhei, o sol ele estava se pondo e ele estava esplêndido, aquele sol enorme, grandão, se pondo entre nuvens, mas ele ainda estava por cima das nuvens e era uma claridade, mas estava tão bonito que eu queria poder olhar. E eu fiquei tentando olhar, e aí quando a gente tenta olhar para o sol, obviamente a gente sabe que a vista da gente fica um pouquinho ofuscada, embaçada, que a gente não consegue olhar diretamente. Mas era uma imagem muito bonita de se ver. E aí, de repente, do nada, o sol se pôs entre as nuvens, e aí escureceu novamente e ficou aquele frizinho. Mas quando eu olhava para a nuvem ainda, onde ele tinha acabado de se pôr, dava para poder ver seus raios. E eu sabia que ele estava lá. E aí Deus colocava no meu coração e dizia: quantas e quantas vezes a gente não vê o Senhor. A gente queria muito ver Deus fisicamente, obviamente. Mas se nós não podemos olhar para o sol, imagina olhar para a grandeza de Deus. Não nessa vida ainda. Chegará esse dia em nome de Jesus. Mas eu sabia que o sol estava lá, mesmo que eu não pudesse vê-lo. E a gente precisa manter viva em nós essa capacidade espiritual de saber que, ainda que a gente não o veja, ainda que em meio às tribulações, às vezes as pessoas ficam perguntando: onde está seu Deus? Onde está seu Deus? Ele está comigo. Ele está nessa situação. Mesmo que pareça que ele esteja em silêncio, mas Deus está agindo. A palavra é muito clara de dizer que em todas as situações, Paulo aprendeu a conviver na alegria ou na tristeza, porque não era se tinha ou não tinha o bem. A questão é que nós temos o Senhor. E não é se eu e você temos ou não temos paz no momento, se eu temos ou não temos saúde no momento. A grande questão é que nós temos o Senhor. Ainda que a gente não possa ainda vê-lo diretamente, mas nós sabemos que Ele está no meio de nós. A cada santa celebração, o padre diz, o celebrante diz: o Senhor esteja convosco, e nós respondemos: Ele está no meio de nós. E isso não pode ser algo automático, meu irmão. Isso precisa ser uma profissão de fé, de que realmente nós acreditamos, nós cremos no nosso coração, que saciados, ou passando fome, ou na abundância ou na necessidade, o que importa é que Ele está no meio de nós. Então eu quero direcionar essa palavra para você hoje, ao participarmos da Santa Missa nesse fim de semana, que a gente, ao dizer essas palavras, não seja automático, não seja uma resposta porque a liturgia assim o diz,
mas seja de quem crê, de quem o coração vai arder de saber que Deus está presente no meio de nós e principalmente que Ele está presente na Santa Eucaristia. É como olhar para aquele sol. Diretamente a gente ainda não pode contemplar o Senhor, mas a gente pode ver seus raios, seus reflexos, porque Ele está presente e vivo na Eucaristia, se fazendo pão, se fazendo alimento para mim e para você. Então esse tudo posso naquele que me fortalece, não importa o tamanho da tribulação. Vai doer, não estou dizendo que não vai doer. Quando a gente é provado, dói. Às vezes dói de chegar a sangrar, mas Ele está no meio de nós, presente na palavra, presente na Santa Eucaristia. Então não deixe de participar da Santa Missa, não deixe de comungar o Senhor, de fazer comunhão com Ele, de se deixar ser amado por Ele, de amá-lo acima de tudo e de todos, porque é isso que Deus deseja de nós. E a nossa força, ela não vem de nós ou daquilo que nós temos. Ela sempre veio do Senhor. Porque existem muitas situações em que ter ou não ter dinheiro não vai fazer diferença. Eu sei que a gente precisa de recursos para pagar as nossas contas diárias, mas existem situações que o fato de ter dinheiro não salva, não resolve. Porque muitas vezes eu posso ter o dinheiro, mas eu não tenho saúde para poder gozar dos bens que Ele pode me trazer. Eu tenho dinheiro, mas Ele não é capaz de me comprar a saúde. Ele é capaz de comprar o remédio. E às vezes o remédio pode não fazer efeito. Então que a gente fique com esse tudo posso naquele que me fortalece e que a gente aprenda a conviver na alegria ou na tristeza. O que vai fazer diferença é sabermos que Deus permanece conosco pela palavra e pela Eucaristia. E que diariamente isso nos alimente. Mas para que isso nos alimente, é preciso que nós nos alimentemos. Uma coisa é eu ter a comida em casa, outra coisa é eu fazer uma refeição. Somente quando eu faço a refeição, a minha necessidade, ela é saciada. Somente quando eu tenho intimidade com a palavra, quando eu comungo, de fato, permitindo que haja comunhão entre Deus e eu, criatura miserável, para que eu possa, sim, estar em estado de graça, por méritos dele, é que a nossa fome é saciada. É que a nossa força que vem do alto, ela realmente, ela se abrange e ela nos permite ficar de pé mesmo diante das tribulações e não sucumbir, e permite que muitos sejam convertidos pelo testemunho daqueles que confiam em nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu e você não deixemos de participar da Santa Missa e que ao participar dessa Santa Missa nós sejamos curados, porque quando a gente está aberto espiritualmente para ter comunhão com o Senhor, é isso que acontece diariamente. O grande milagre de Deus que está no meio de nós. Deus abençoe.